Viva Esporte dessa semana vai falar sobre o quê? Acho que você já percebeu, né? Isso mesmo, natação. Mas tem um probleminha, viu? O Luan não sabe nadar, ele vai ter a primeira aula dele hoje. E ele já tá começando aqui, ó, nessa grande piscina. Tá animado pra primeira aula, Luan? Eu tô. Tá mesmo? Hoje eu aprendo, se Deus quiser. E você sabe que também a gente vai falar sobre a história do esporte, as curiosidades que até bebê sabe nadar. Então, até bebê sabe nadar, eu não sei. E olha, de maneiras diferentes ainda, se for ver bem. Mas hoje, se Deus quiser, eu aprendo a nadar e paro de sofrer. Então tá, então vai continuando, vai praticando aí nessa sua piscina aí. Porque senão a gente vai competir, hein? Vou ganhar. Tá bom. Deixa ele ir praticando ali, enquanto isso, vamos, roda a vinheta que o programa está no ar. Ao vivo, estamos aqui com o Beto, ele que é professor de natação há 20 anos. Tudo bem, professor? Tudo bem. Pra gente. Natação surgiu aqui com vocês como? Desde quando? Aqui nós já estamos desde 2000 atuando com a natação, né? É tempo já. Já é um tempinho, né? Já passaram algumas gerações por nós, né? Alguns alunos que eram criancinhas quando iniciaram aqui, hoje já tem família constituída, geralmente trazem os filhos também para nadar. É muito legal, é muito interessante. O bacana da natação é isso, que dá para vir a família inteira fazer uma aula e ficar o dia inteiro nadando, né? Sim, pode vir a criança, pode vir o vovô, a vovó, pode vir o pai, a mãe, né? A atividade tem para todo mundo. E a natação é um esporte que é bem conhecido, né? Sim, é muito antigo. E quais os benefícios para o corpo que ela traz? Olha, são inúmeros os benefícios, como a maior parte das atividades físicas, né? Mas principalmente para a parte cardiorrespiratória, né? O ganho na resistência respiratória e cardiológica é bastante significativo na natação, se comparado a outras modalidades. Então, para quem tem problema de respiração, a natação é um ótimo exercício para ajudar. É comum a gente receber alunos, crianças, até mesmo idosos com problemas de bronquite, de asma ou outros problemas, né? Que vêm à natação justamente para ter uma melhora na qualidade de vida, ou seja, minimizar a ocorrência desses problemas, em alguns casos até realmente desaparecendo completamente os sintomas, né? Luan, quando eu praticava, eu percebia muito isso, essa questão de não estar mais ofegante por pouca coisa, né? Se bem que agora já deu uma afastada, né? Letícia, eu lembro que também você comentou que é uma atividade que requer bastante do corpo e geralmente o pessoal sai com uma fome que é... Na verdade, piscina sempre dá fome, né? Mas é que aqui ele tem vários tipos de exercícios que vocês trabalham, por exemplo, vários em uma aula só, né? Sim, a variedade é grande, né? Apesar de serem apenas 4 nados oficiais, mas a possibilidade de atividades físicas dentro da água supera as outras, né? Por exemplo, aqui você tem a sensação, no caso das crianças, comentam muito isso, de que parece que você está voando, você pode se soltar na água, se comparar ao Superman, você pode fazer cambalhotas, você pode fazer giros, como se você estivesse no ar. Então, uma sensação bastante agradável e essa facilidade de deslocamento na água possibilita uma variedade enorme de exercícios, né? E você falou aí que o vovô e o neto também pode praticar aulas juntos. Tem alguém que não pode fazer, sei lá, gestantes, fumantes, ou é um esporte para todos? Não, existem alguns cuidados. Uma contraindicação absoluta eu diria que não, né? Existem os cuidados ou alguns exercícios que são contraindicados dependendo do problema da pessoa. Se ela vem aqui com problemas de coluna muito graves, a gente vai evitar determinados movimentos ou exercícios que a gente sabe que pode agravar o problema, né? Você tinha comentado das modalidades em uma competição oficial. Quais são elas? Olha, os nados oficiais hoje, né, colocando pela sequência conhecida, que a gente chama de medley, seria o golfinho, que é o antigo nado borboleta, o nado costas, o nado de peito e o nado crawl. Esses são os nados oficiais. Mas nós temos ainda mais 2 nados que não são muito conhecidos do público, mas são nados utilitários, que seriam o nado costas elementar
e o nado lateral, que são movimentos ou nados mais usados em questão de salvamento aquático, né? Cada um deles tem uma complexidade diferente. Qual que tem um grau de dificuldade maior, assim, que se exige mais do corpo? Que exige mais de maneira geral, que os alunos comentam muito, assim, do cansaço ou da dificuldade de coordenar os movimentos, é o golfinho. É um nado que exige muita força, muita resistência respiratória e uma coordenação motora já razoável para que você consiga executar. A questão do tamanho das piscinas, por exemplo, para uma aula ou para uma competição, é sempre a mesma? Ou não, isso é bem diferente, né? Uma piscina para aprendizagem, você pode ter uma piscina de 1 por 2 metros e você consegue ensinar uma pessoa a nadar ali. Tá? Pelo menos fazer os movimentos básicos, a controlar a respiração, enfim, se adaptar à água. Agora, se é uma piscina para competição, aí já existem normas. Geralmente são piscinas de 25 a 50 metros ou até de 100 metros. Bem diferente o tamanho, totalmente né? diferente. A profundidade exigida é maior numa piscina de competição para minimizar o atrito da água contra o corpo, né? Então existem normas aí. Uma piscina de 50 metros, por exemplo, ela teria que ter raias de 2,5 metros, profundidade de 2 metros e uma série de outras normas que teriam que ser seguidas. Diferente de uma piscina para aprendizagem, que ela pode ter uma dimensão menor, porque a ideia ali é aprendizagem, não que você faça grandes esforços ou percorra grandes distâncias dentro dela. E você falou da profundidade aí, quanto você tem de altura, Luan? 1,67. 1,67. Essa aqui, por exemplo, daria pé para ele ou não? Dá certinho. Aqui nós temos uma piscina com 1,25 m de água. Vai dar para ficar você tranquilo. entrar. Ele fica com a cabeça fora da água, vai ficar com o queixinho para fora, mas consegue. Fica na pontinha do pé. Dá seu jeito. E o legal é que a natação é um esporte assim, universal, né? Em qualquer lugar que você for, eles conversam a mesma língua. Ah, sim, sem dúvida, né? A natação é uma prática muito antiga, vamos dizer assim, ela não é um esporte criado há pouco tempo. Ela já surgiu da necessidade de sobrevivência do ser humano, né? O registro mais antigo que a gente tem é de 9.000 anos antes de Cristo. Né? No deserto da Líbia, eles encontraram uma pintura numa caverna que demonstra ali naqueles desenhos a pessoa fazendo alguns movimentos para se deslocar na água, então no intuito de sobrevivência, né? Tá? Mas ela foi usada há muitos anos, né? Também como arte de guerra, né? Porque não era uma atividade comum, não eram todos que sabiam, que conseguiam se deslocar na água. Então aqueles guerreiros que tinham alguma habilidade de deslocamento na água, eles eram selecionados para invadir aldeias, para invadir o território inimigo pela água, o que não era esperado naquela situação, naquele tempo, né? E no decorrer de tantos anos foi avançando, foi se desenvolvendo para uma questão mais social, mais esportiva e principalmente de lazer, né? Considerando o Brasil, que a gente tem uma quantidade enorme de rios, lagos, enfim, praias, né? E esse é só o início da história. Dela, Só um pouquinho, é um pedacinho. Sabe uma coisa que eu reparei também? Quando eu fazia natação, o tempo todo tinha meninos dividindo raia comigo ou na raia do lado, assim. Homens e mulheres, diferente de muitos esportes, treinam juntos, trabalham juntos. Sim, não há problema nenhum nisso. Não há dificuldade, né? Inclusive é desejável essa interação, principalmente no caso de crianças e adolescentes, para que eles possam se socializar, aprender a conviver com diferenças, né? Isso é bastante importante, bastante salutar. Que tem bastante esporte que tem preconceito das mulheres ainda no meio. E natação não, natação, quando fala em natação, já pensa em homem, mulher, novo, velho, né? Sim, a natação é uma atividade diferenciada, né? Não adianta dizer que seria um esporte masculino porque ela não depende basicamente de uma grande proporção de massa muscular, mas simplesmente de uma boa resistência física, né? Praticamente a mesma coisa, só muda na hora das regras das competições. Ah, sim, aí seria injusto colocar mulheres para competir em pé de igualdade com homens, porque aí o quesito de força, de estatura faria muita diferença, né? Então, vai dar pra gente competir, então. Vamos tentar, só que tem um detalhe. Eu não sei nadar. Você não sabe nadar? Nunca fiz natação nem nada, então... Bom, eu já fiz. Eu vou ter uma vantagem aí, mas não tem problema. É uma enorme vantagem. Um detalhe, né? Não tem problema. No próximo bloco você vai aprender a nadar, né? Você vai ensinar ele. Vai, com certeza ele aprende alguma coisa. Então hoje. pronto, Luan. Aprender e vou ganhar ainda, você vai ver só. Tô confiante. Ai, Luan. Vamos ver se o Luan consegue aprender a nadar? Isso você confere no próximo bloco. Fala pessoal, estamos de volta e hoje nós estamos falando de natação.
Meu desafio foi aprender a nadar pela primeira vez. Mas antes eu queria saber um pouquinho, qualquer criança pode nadar? Tem uma idade mínima para se aprender? Não existe uma idade mínima pré-estabelecida. Quem determina é o pediatra. A partir do momento que ele liberar, a criança pode iniciar a atividade. E aproveitar nesse embalo, tem algumas curiosidades sobre criança na piscina. Dá só uma olhada. A garotada adora água e a natação muitas vezes é um dos primeiros esportes que a criança pratica. Existem formas diferentes de aprender a nadar e algumas são até curiosas. Essa é a natação de autossalvamento. Essa técnica vem sendo pesquisada pela Infant Swim Results há mais de 40 anos e é focada nos estágios de desenvolvimento da criança. A preparação de cada lição é feita de acordo com as habilidades da criança na água. As aulas têm duração de 10 minutos e são realizadas de segunda a sexta-feira por um período de 4 a 6 semanas. Cada criança reage de forma diferente na água. O objetivo dessa técnica é fazer com que ela se sinta confiante e confortável. Assim, a criança começa a aprender o autossalvamento. Para chegar nesse nível, ela passa por algumas etapas. Primeiro, aprende a girar o corpo e flutuar, prender a respiração debaixo d'água, virar o corpo de barriga para cima e flutuar na água até que chegue ajuda. Durante as aulas, o instrutor vai colocar o rostinho da criança para baixo na água e ajudá-la a aprender a girar o corpo para flutuar. A criança nunca fica voltada para baixo por mais de alguns segundos. Já as crianças com mais de 1 ano aprendem a prender a respiração debaixo d'água, nadar com a cabeça para baixo, girar o corpo para flutuar, descansar e respirar. Com essas habilidades, a criança consegue nadar de forma independente para chegar até um ponto seguro, como a borda da piscina ou as margens de uma lagoa ou rio. Hoje, essas práticas diferenciadas de natação são aplicadas no mundo todo. Olha, muito legal. E também para as crianças poderem se divertir na piscina, tem toda uma série de brinquedos aí para tornar essa aula mais dinâmica. As crianças, basicamente, elas aprendem brincando. Tá? É bem diferente do trabalho feito com os adultos. Então, quanto maior a quantidade de estímulos que a gente puder oferecer, como elas também enjoam rápido da brincadeira, então a gente tem que ter muita coisa aí para estar variando bem as atividades com elas, né? Quando chega aqui, quais são os primeiros passos para iniciar uma aula com elas? No caso da criança, olha, ela vai ser feita uma aula experimental, né, uma aula avulsa, para a gente verificar qual é o grau de afinidade que a criança tem com a água. Algumas crianças, mesmo que estejam na mesma idade, algumas vêm já com algum trauma, vêm com medo de água, engoliu água no chuveiro, teve algum acidentezinho e vem com um pouco de medo. Ou às vezes a criança nunca teve uma experiência negativa, mas o pai ou a mãe que tem muito medo de água, às vezes acaba passando isso para a criança. E nós temos aqueles casos das crianças que são mais, vamos dizer assim, adiantadas, né? Elas já têm uma vivência muito rica com a água, elas geralmente têm aquela piscininha em casa, vão na chácara que tem piscininha, ou brincam em beira de rio na companhia dos pais, tem já bastante vivência na praia. Então, para esses é mais fácil. Então, cada criança é uma caixinha de surpresa, é um jeito de trabalhar diferente. Exatamente, e é o que é a nossa proposta, é um trabalho inicial de forma individualizada, até que ela esteja em condições de acompanhar todas as atividades feitas em grupo. Quando se fala em aprender, quem que é mais difícil de se ensinar? Uma criança que está começando a nadar agora ou um adulto que nunca teve essa experiência? Um adulto. O adulto que nunca teve vivência com água, geralmente ele traz com ele uma sensação de medo, porque ele já ouviu histórias de pessoas que se afogaram, que o barco virou, que foi empurrado na água, né? Então ele já vem com algum, vamos dizer assim, um trauma pré-estabelecido, mesmo não tendo tido nenhuma vivência com a água ainda, né? E daí na hora de ensinar, também para os adultos também tem equipamentos que vocês utilizam para eles aprenderem mais fácil. Existem os equipamentos de apoio, mas assim como as crianças, tanto quanto os adultos, o que a gente tenta é que a nossa tentativa é que eles comecem a ganhar, vamos dizer, confiança em si próprios dentro da água, vivenciando a água sem a necessidade de material. É o caso daquele adulto que já vem com medo. Se você dá para ele uma pranchinha, um macarrão, ele vai achar que ele só faz se ele tiver a pranchinha ou o macarrão em mãos. E não é verdade. Então a gente vai usar maneiras de trabalhar
de forma que ele se solte na água e entenda que a sustentabilidade, a sustentação dele dentro da água ou o deslocamento só depende dele e não de um material. O material geralmente é para um educativo, para aperfeiçoar o movimento de pernada ou a coordenação da braçada com a respiração. Os equipamentos de segurança, geralmente, para fazer a aula de natação, é a touca, a boia e os óculos. Justamente, né? A touca para evitar, às vezes, a pessoa que tem mais cabelo nos olhos, para evitar uma quantidade muito grande de cabelo dentro d'água, então uma questão de higiene, né? O óculos a gente recomenda para a maioria dos alunos, para que a água não incomode muito nos olhos, né? A boinha não é necessário, tá? A boinha não é necessária. A ideia da Letícia. Isso é invenção, tá? É legal para brincar, no caso de uma criança com boinha numa piscininha com a supervisão dos pais, para ela ter um pouco mais de liberdade, é até tolerável, ou para zoar os amigos. É bom saber. Desde que o teu tá guardado. E aqui a gente tem dois tipos de óculos. Qual que é a diferença deles? O que a gente tem aqui é um óculos propriamente dito para natação, né? Então existem vários modelos e a pessoa vai escolher aquele que se adapte melhor à anatomia da sua face, dos seus olhos, né? E esse outro modelo aqui já é um óculos para mergulho, né? Geralmente o mergulho com equipamento, tá? Então a função é a mesma, né? Que você tenha uma boa visibilidade, é evitar que você fique com os olhos irritados por conta de agentes químicos na água, né? Mas cada um tem uma função específica. Então, no caso, hoje, para aprender, a gente vai usar o específico para natação. Quando for o momento, aí a gente vai solicitar que você use esse óculos. Então, vamos aprender agora um pouquinho da aula de natação. Bora? Beleza. Luan, pode entrar por aqui. De preferência entra de costas, que é mais seguro. Desce mais um pouquinho, desce devagarinho. Isso, desce devagarinho, toca o pé no chão. Se precisar, pode segurar nessa barrinha. Aí, primeiro passo é a gente conhecer aqui o ambiente, a piscina. Então, vou pedir para você fazer uma caminhada até o outro lado, tá? Aí você vai perceber, à medida que você avança, a piscina vai ficar um pouquinho mais rasa. Bom, Luan, aí a sequência agora seria, num primeiro momento, fazer a adaptação da cabeça ao meio líquido, ou seja, verificar até onde você consegue suportar a água, se é até o nível da boca, dos olhos, se você consegue cobrir a cabeça toda. Vamos ver qual vai ser a sua sensação. Então, a princípio, você vai fazer esse exercício mantendo os pés no chão, segurando na barrinha de frente para mim. Você vai puxar o ar pela boca, prender o ar e tentar afundar. Tá? Fecha os olhos, você tá sem óculos ainda, tá? Vai e volta. E aí, tudo bem? Tranquilo? Tá? Então nós vamos fazer isso mais 2 vezes ainda. Diferente do meio terrestre, tá? Aqui fora a recomendação seria a inspiração pelo nariz, para você aquecer, filtrar o ar que você está respirando, e soprar pela boca, para eliminar o gás carbônico, tá? Na água a gente tem um controle respiratório diferenciado. O tempo que você tem para fazer uma tomada de ar dentro dos nados, seja com respiração frontal ou lateral, malemar 1 segundo. Então a maneira mais eficiente de você recuperar o seu oxigênio, tá, é fazer a inspiração pela boca. Então a gente já ensina desde o início a se adaptar a puxar o ar pela boca. E no caso agora a gente vai prender o ar, porque é só o tempo de você afundar a cabeça e voltar. Tranquilo? Maravilha. Agora nós vamos fazer um testezinho. Eu preciso saber quantos segundos você consegue prender o ar debaixo d'água. Então nós vamos brincar de roxinho. Você vai prender o ar, vai afundar e vai ficar o máximo de tempo que você puder lá. Tá? Vamos ver se chega pelo menos a uns 10 segundos. Não, não pode pôr a mãozinha no nariz, tá? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deu. Tá ótimo. Tá excelente. Alcançou os 10 segundos, tá ótimo.
Por que eu pedi esse exercício? Porque é mais ou menos o tempo de, vamos dizer, de apneia, né? A capacidade de prender o ar, mais ou menos esse tempo que você vai precisar para a gente fazer o nosso próximo exercício, que é um exercício de segurança na água. Ou seja, a ideia agora é que você aprenda como ficar de pé e não necessariamente como boiar. Boiar é natural. Se você tiver coragem de soltar o corpo na água, você vai flutuar naturalmente. Mas não vai ser muito legal na hora que você precisar de ar novamente, se você tiver que voltar e não souber como parar de forma segura. Então você vai estar com as duas mãos na barrinha, vai prender o ar, vai baixar a cabeça e entrar na água. Assim que você descer, você vai tentar soltar os dois pés para trás. Você vai perceber que a água vai fazer você flutuar. Assim que você sentir que o corpo começou a flutuar, você vai flexionar as pernas. Você vai trazer os dois joelhos embaixo do peito, para depois erguer a cabeça e parar de pé, ok? Vai soltando, estende as pernas. Dobra os joelhos e ergue a cabeça, pé no chão. Tranquilo? Esse basicamente é o movimento que você teria que fazer se você tivesse solto lá no meio da piscina, sem nenhum lugar para segurar, sem nenhum equipamento para te ajudar, sem ninguém para te dar uma mãozinha. A partir do momento que você se soltar na água, para você parar de pé de forma segura, você vai ter que dobrar as pernas e só depois erguer a cabeça. Se você tentar erguer a cabeça e as pernas ainda estiverem lá atrás, você vai subir e descer várias vezes e aí pode ocorrer de você beber um pouquinho de água e se assustar, ok? Dobra os joelhos, pé no chão. Perfeito. Você aprendeu na primeira. Geralmente na primeira o pessoal dá uma escorregadinha. Você já se saiu bem. Pode ir mais para trás. Parou. A ideia agora é não chegar na parede. Você pode usar a braçada lateral, você pode alternar os braços. E a hora que você vê que não dá mais, para tudo e dobra as pernas. Vai. Agora você está sem óculos, não dá para visualizar. Mais 2, 3 braçadinhas, já pode parar. Deu. Parou. Daí, tranquilo? Luan, teve uma aulinha boa aí, hein? Agora eu tô no mesmo nível aí pra gente... Peraí. Agora eu tô no mesmo nível. Agora sim. Gente poder competir e aprender. Então, acho que dá pra gente fazer essa competição aí entre nós dois. Vamos. Ó, levando em consideração que faz tempo também que eu não faço natação, tá? Eu fiz quando era pequena. Faz tempo que você não faz e a minha foi a primeira vez. Mas, filha, eu vou te dar um cansaço. Então tá justo, tá justo. Estamos no mesmo nível aí. Então deixa eu entrar nessa água que eu tô com calor, menino do céu. Gente, o Luan tentou, fez a aula, mas quem ganhou fui eu, né? O Luan tá aí, ó, cansado. Cansa. Gente do céu, como cansa isso. Mas valeu a pena, aprendi a nadar. Aprendendo a nadar, tá vendo? É um esporte pra todos, literalmente, inclusive o Luan comigo. Que não sabe nadar. Aí, ó. Aí você desistiu ali na competição, no meio do caminho, não gostei disso, hein? Não, mas não é. Eu tentei, mas chega uma hora que você tá muito cansado. Primeira vez nadando, eu não fiz nenhum ensaio antes, assim, de poder tentar atravessar, então eu já tava cansadinho. Por ser a primeira vez, eu vou te dar um ponto, mas o ponto da competição é meu. Então, um ponto pra mim e um ponto pro Luan pela experiência, né? Gente, o Viva Esporte vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Tem mais Viva Esporte, terça-feira, às 6h30 da tarde. Esperamos vocês.